Bem, continuando aqui aquele vídeo sobre o que eu faria se eu fosse pai de uma moça, talvez eu grave no futuro vídeos sobre como eu seria pai de meninos em várias áreas. Por exemplo, a área sentimental, a área profissional, etc. Esses exercícios imaginativos têm me ajudado muito na hora de escrever, porque basicamente quando eu começo a escrever sobre isso, eu já tenho quase tudo pronto, sabe? Então, esses exercícios imaginativos que agora eu estou externando em vídeos, né? Enfim, é uma maneira também de ajudar futuros escritores de ficção. Então, sei lá, pega um café aí, uma pipoca, alguma coisa e vamos pensar. Beleza. Já gravei um vídeo, vou ver se eu deixo ele aqui na descrição, sobre como eu seria pai de moças, né? E eu fiz algumas ponderações em relação ao que eu faria para ajudar a vida sentimental de moças, caso eu fosse pai de moças, né? Eu quero continuar isso e desenvolver mais na área da conquista, digamos assim. Bem, vamos direto ao ponto. Digamos que a minha filha gosta de um rapaz, às vezes só pela aparência dele. Ela bateu o olho nele e, enfim, ficou apaixonada. Perdeu o fôlego, digamos assim. O que eu faria para ajudá-la? Eu poderia, por exemplo, ir conversar com esse rapaz sem demonstrar de maneira muito clara que. Porque fica meio vergonhoso, né? Um pai conversar com um rapaz e isso ficar muito na cara, né? Que ele quer, digamos assim, que a filha dele tem alguma coisa com esse rapaz. Digamos que o rapaz que a minha filha gosta é um mecânico. Ele trabalha, enfim, num lugar onde troca pneu de carros, troca o óleo e faz essas coisas. Aí eu chegaria lá com o carro, né? Sei lá, eu furaria o pneu do carro, cortaria a roda do carro, chegaria lá com o carro todo quebrado. Enfim, eu quebraria um vidro só pra ir trocar, alguma coisa assim. Você faria isso? Eu faria. Enfim. Aí eu quero ajudar minha filha, né? Então, vamos lá. Sei lá, eu pego uma faca e corto o pneu do carro, eu chego lá com o pneu todo cortado. E aí, queria comprar um pneu, trocar o pneu e tal. Aí enquanto o rapaz está lá trocando o pneu, eu vou puxando a conversa, né? Pra não ficar muito na cara, pra ele, digamos assim, não achar que eu sou homossexual, alguma coisa assim, né? Eu poderia começar a conversar sobre a economia do Brasil. E aí, quem que você votou na última eleição, etc e tal. Porque o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando descobrir informações para passar para minha filha. Só que eu tenho que descobrir essas informações sem dar muito na cara de que eu tenho algum interesse nele, alguma coisa assim, né? Então eu perguntaria coisas mais subjetivas para não ir direto ao ponto. Ei, tá solteiro? Pretende se casar e tal, e tal. Enfim. Aí eu começaria com perguntas de cunho político, dando a entender que eu não tenho nenhum interesse, né? Eu só tô ali esperando trocar o pneu do meu carro, sem nenhum interesse algum. Aí eu começaria com essa política, sobre eleições, sobre economia. Aí quando eu começasse a conversar sobre economia e tal, aí eu faria uma pergunta sobre o emprego dele, se ele gosta de trabalhar ali. Aí depois eu ia aprofundando mais para ele não perceber que eu tenho algum interesse nele, né? Nos casos que eu tenho um interesse que a minha filha se case com ele. Então eu perguntaria: e aí, gosta de trabalhar aqui? Salário é bom e tal? O que eu tô fazendo? Eu já tô pegando informações que eu vou passar para minha filha depois, certo? Então eu começo perguntando, aí de repente ele vai. Aí eu já descubro também se ele gosta de conversar ou não. Eu já descubro se ele é introvertido, é extrovertido, é tímido ou não. Eu já descubro também se ele tem facilidade de conversar com as pessoas ou ele. Dá pra descobrir também se ele tá passando por algum trauma, depressão, alguma coisa assim. Porque geralmente pessoas que estão passando por depressão, estão muito tristes, elas não gostam de conversar. Você tenta puxar assunto sobre qualquer coisa. Você tenta conversar com a pessoa sobre qualquer assunto, ela fala pouco, ou então muda de assunto, ou então finge que não tá te ouvindo. Então eu já descubro isso também.
Aí conversa vai, conversa vem, pergunto quanto que ele ganha, se ele gosta de trabalhar ali, se ele tem algum sonho e tal, se ele já fez faculdade. Eu vou pegando as informações. Quem sabe eu uso um gravador, né? Enquanto ali. Aí na hora que chegar em casa eu mostro pra filha. Aqui, filha, aqui, ó. Esse aqui é o rapaz que você gosta, tamo gravador aí. Aí o que eu faria? Na hora que eu tivesse uma quantidade boa de informações sobre a vida profissional dele, aí eu ia caminhar pro lado religioso. E aí, frequenta alguma igreja, já foi crente? Aí eu já ia aprofundando já, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí quando eu visse que ele não suspeita de nada, eu já começaria a perguntar. E aí, pretende ter filhos, família e tal? Mas essa pergunta é muito íntima, né? Aí ficaria muito na cara que o cara poderia achar até que eu sou homossexual. Enfim, acho que não é um bom caminho, né? Eu acho que seria mais interessante eu falar um pouco sobre mim, né? Eu poderia falar em tom de desabafo, em tom de. Não desabafo, mas de maneira mais espontânea. Por exemplo, eu poderia colocar a mão na cabeça assim, né? Ah, esse pneu foi furar logo hoje. Aí eu começaria a falar sobre algum problema hipotético na minha família e tal. Aí depois que eu falasse um pouco sobre a minha família, eu poderia começar a falar, digamos assim, perguntar sobre a família dele, que pareceria que eu não tenho nenhum interesse nesse rapaz em específico, né? Depois de eu falar sobre algum problema hipotético na minha família, aí eu perguntaria pra ele assim, e aí, tem namorada, alguma coisa assim? Não que eu concorde que namoro exista, mas digamos que eu pergunte isso porque é culturalmente normal as pessoas namorarem, né? Não que eu concorde que isso seja bíblico. Mas eu perguntaria aí, e você, tá namorando? Eu poderia até bocejar assim, pra parecer que eu não tenho nenhum interesse naquele rapaz. No caso, que ele se casa com a minha filha, né? Aí eu perguntaria, né? Aí se ele falasse que não, aí eu perguntaria se pretende casar. Aí se ele falasse sim, pretende ter filhos, aí eu poderia falar assim de maneira indireta, né? Aí eu pegaria todas essas informações e passaria para minha filha, né? Então, isso já ajudaria bastante ela vir conversar com ele no futuro. E com essas informações ela poderia ir até ele, conversar e, digamos assim, ter mais êxito, digamos assim, em criar pelo menos uma amizade sadia ou então concluir o plano dela, né, de se casar com esse rapaz. Então é assim que eu ajudaria alguma filha hipotética, enfim, nesse exercício aqui hipotético. Agora, se por acaso eu fosse conversar com minha filha e ela falasse que não tem coragem de conversar com um homem, eu simplesmente diria para ela assim: então você não está pronto para um matrimônio. Porque depois de todas essas informações, ó, ele tá solteiro, quer ter família, é cristão, tanana, depois de ter todas essas informações, você não tem a capacidade de conversar com ele, você não está pronto para morrer, para proteger uma família, para casar e etc. Porque o que vai exigir de uma mulher dentro do matrimônio é dar a vida pelos filhos. Digamos que você está na fila de um hospital, ou então você está segurando a criança, prestes a deixar lá na escola. Se alguém chegar armado, um assalto, alguma coisa, é seu dever como pai, como mãe, morrer pelo seu filho e protegê-lo. E durante toda a vida de um casal, do homem ou da mulher, eles vão ter situações de risco onde eles vão ter que literalmente dar a vida pelos seus filhos, protegê-los. E se algo tão simples quanto ir atrás de uma pessoa não é algo que uma mulher consegue fazer, o que ela está querendo procurar no relacionamento? Ela basicamente é uma criança, essa mulher, não tem força para começar um relacionamento e está querendo que as outras pessoas ao redor dela sejam maduras enquanto ela é uma criança ainda. Então, se a minha filha,
com todas essas informações, porque eu confesso que é mais difícil você se aproximar de uma pessoa sem saber se ela já está namorando, sem saber se ela tem filhos ou não, se é divorciada ou não, sem saber se ela é cristã ou não, sem ter todas essas informações. Eu confesso, se eu tivesse uma filha, seria difícil para ela ir aproximar com esse e conversar com alguém e descobrir todas essas coisas na hora. Mas depois de ter todas essas informações, mesmo assim a minha filha dizer que não tem coragem de ir atrás desse rapaz, olha, aí fica complicado. Se eu tivesse uma filha muito tímida, aí eu ia tentar destruir a timidez dela de alguma forma, fazendo com que ela desenvolvesse alguma habilidade de conversação. E existe muitas formas de começar uma conversa, de você aproximar de uma pessoa sem parecer que você está interessada nela, né? Eu creio que isso é deslealdade em algum sentido, alguns níveis, defraudação em alguns níveis, mas para proteger, digamos assim, a honra da mulher e valorizar, digamos assim, a minha filha em alguns níveis, eu creio que eu poderia ensinar minha filha a conversar com qualquer homem, em qualquer lugar, em qualquer hora, começando puxando uma conversa em relação ao sapato dele, a cor da camisa, algum hobby, qualquer coisa que ele goste. Eu poderia ensinar a minha filha a ter essas habilidades de conversação, de puxar diálogo e etc, que são bastante úteis para qualquer moça, enfim, conseguir casar com qualquer rapaz. Ensinaria também insistência e perseverança, é claro, só nos casos que vale a pena, né? Tem homens que não vale a pena a mulher insistir muito. E é assim que eu ajudaria minha filha a se casar e a conseguir o relacionamento que ela deseja. É claro que eu aconselharia em muitos casos, falar, não vai falar com aquele rapaz. Tem esse problema. Então, em outros casos eu diria, você precisa amadurecer mais, vai ler mais, vai cuidar da sua vida profissional, vai cuidar do seu coração. Agora não é hora de você procurar um relacionamento. Então eu aconselharia dessa forma a minha filha. E se eu visse que é um bom rapaz, está solteiro, teme a Deus, eu diria para minha filha, vai falar com ele. Se der errado, você volta, nós choramos, lemos a Bíblia, oramos, meditamos sobre os sofrimentos do Senhor, que é a coisa mais consoladora do mundo. E vida que segue. Vamos, sei lá, tomar um sorvete, vamos no cinema e nem tudo na vida dá certo. Ser rejeitado faz parte da vida. Então é assim que eu aconselharia minha filha caso ela estivesse interessada em algum homem. E aí, o que você achou desses conselhos? Eu gostaria depois de argumentar mais sobre outras situações hipotéticas, as quais eu ajudaria minha filha a desenvolver uma amizade ou se casar com quem ela deseja. Então essa aqui é uma das coisas que eu faria caso eu fosse pai de uma mulher, de uma moça. É claro que eu jamais diria para uma filha com 17, 16 anos ir atrás de um homem. Enfim, é claro que eu só daria esse conselho e só permitiria que a minha filha se aproximasse com um homem, sei lá, depois dos 20, 25 anos, não sei. E depois de ver também maturidade na pessoa que ela vai conversar e também maturidade na minha filha. Porque eu particularmente acredito que quando uma mulher deseja se casar, ela está dizendo de maneira quase direta, eu quero ser mãe. Eu não consigo desassociar essas duas coisas, sabe? Relacionamento e maternidade e paternidade. Então, essa aqui é uma situação hipotética de como eu ajudaria a minha filha caso eu fosse pai e caso ela quisesse se casar ou namorar com uma pessoa. Então é isso que eu faria para ajudá-la. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem algum conselho, se você faria diferente e quiser colocar nos comentários, depois se eu tiver algum tempo eu vou ler. Então é isso aí. Tenha um bom dia e eu creio que não é pecado imaginar.
Isso se você não está pensando em uma pessoa real no momento em que você imagina. Então, graça e paz.